Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura e o nosso conteúdo de hoje é verso e prosa. É um conteúdo que faz parte ainda do primeiro bimestre, né? Vocês lembram que não deu tempo de lá no primeiro bimestre a gente concluir esse conteúdo em função do isolamento social, né? A pandemia chegou por volta lá do dia 18 de março, mais ou menos, e nos impediu de ver esse conteúdo. Então nós vamos ver agora, tá certo? Na verdade, muita coisa sobre poesia e prosa e texto literário nós já vimos. Então, é um conteúdo que, pela ordem do material, vem depois deste aqui, tá certo? Mas aí nós vamos fazer meio que o caminho inverso. Nós vamos aproveitar todo o conhecimento que foi construído até aqui com o material do segundo bimestre para compreender mais facilmente esse conteúdo restante do primeiro bimestre. Então, verso e prosa é o conteúdo do segundo capítulo do volume 1 do material de vocês, tá certo? Então, como o conteúdo de hoje vai se voltar muito para essa questão da poesia, eu resolvi trazer para vocês, para a gente iniciar a nossa conversa, um texto de Fernando Pessoa, tá? Fernando Pessoa, que foi um dos mais importantes poetas portugueses, tá? E aí esse texto de Fernando Pessoa é intitulado de Autopsicografia, onde ele diz o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. É um texto de Fernando Pessoa. Para iniciar nossa aula, para nos ajudar a mergulhar nesse contexto, né, da poesia, do verso, tá certo? Dessa plurissignificação, dessa linguagem literária que é arte e que nos ajuda também a superar momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo em função da Covid-19, tá certo? Então veja bem, na última aula nós fizemos uma revisão sobre o trovadorismo, porque o trovadorismo foi o conteúdo da nossa prova global que vocês fizeram na última quarta-feira, né? Assim, dia 15. Então, depois que nós fizemos essa revisão sobre o trovadorismo, abordando a questão das cantigas líricas de amor e de amigo, das cantigas satíricas de escárnio e de maldizer, das novelas de cavalaria, eu pedi que vocês resolvessem as questões que estão nas páginas 11 e 12 do livro de atividades de vocês, né? E depois eu pedi que vocês também resolvessem as questões das páginas 13 a 16 do livro de atividades. Não é assim? Então, veja bem. Nós temos aqui, nessas páginas 11 e 12, a correção da atividade, né, que vocês já fizeram e nós precisamos corrigir. Então, eu quero que vocês, por gentileza, pausem o vídeo para pegar o material aí nas páginas 13 a 16 do livro de atividades de vocês para a gente fazer a correção, tá certo? Prestem bastante atenção nessa correção, pausem o vídeo sempre que for necessário para que vocês possam acompanhar essa correção da melhor maneira, tá certo? E atentem para o fato de que, se a resposta que vocês deram às questões estiverem próximas do que eu vou dizer aqui, não precisa apagar, tá certo? Porque vocês precisam também desenvolver essa autonomia de responder a questão com segurança, sem depender totalmente da resposta do professor, tá certo? Então, a primeira questão, aí no livro de vocês, diz assim:
Os dois textos a seguir, que servirão de base para responder às questões de 1 a 5, estão separados por 6 séculos. Entretanto, aproximam-se tematicamente. O primeiro é uma letra de música, é a música Sozinho, de Peninha, que inclusive foi a música com a qual eu abri a aula passada, né? Vocês lembram que enquanto a gente aguardava o início da aula, eu coloquei essa música para vocês ouvirem. E aí, o segundo texto é de Nuno Fernandes Torneol, que é uma cantiga de amor de refrão, tá certo? Vocês fizeram a leitura desses dois textos para resolver as questões. E aí, nós vamos partir direto para os enunciados. Nós temos aí a letra A, que pergunta a vocês o seguinte: qual é o tema compartilhado pelos dois textos? E aí o tema é o tema da ausência da pessoa amada, né? Na letra B, os dois textos se dirigem a um interlocutor. Informe quem é esse interlocutor. Então, o interlocutor é aquele com quem o eu lírico fala. Então, o eu lírico está falando aqui para quem? Para a pessoa amada. O interlocutor é a pessoa amada. Na letra C, diz o seguinte: na letra da música de Peninha, o eu lírico conjectura sobre o futuro do seu relacionamento, tal como na cantiga de Torneol. Como são caracterizados os relacionamentos em cada texto? Então, o eu lírico está sozinho, né? Em cada um dos textos, o eu lírico está sozinho, sem a pessoa amada, sem entender o abandono. E desejando o reencontro com ela, né? E fala sobre o futuro, mostrando desespero e expectativa. Na página seguinte, nós temos a letra D, cujo enunciado diz assim: nos dois textos há a utilização de anáfora. Que versos são repetidos em cada um deles e que ideias levantam? Avalie as afirmativas a seguir, considerando o tema de cada canção em relação à figura de linguagem utilizada, marcando V para verdadeiro e F para falso. E aí eu vou repassar para vocês a sequência dessa resposta. Então, a sequência correta é F na primeira alternativa, V na segunda alternativa, V na terceira alternativa e V na quarta alternativa. Então, a sequência correta é F, V, V, V. Na letra E, para ser classificado como cantiga de amor, existem alguns elementos estruturais que caracterizam o poema. Analise-os no texto de Torneol. Então, o eu lírico desdenha do amor e da presença da amada, mesmo com a possibilidade da perda. É uma afirmativa falsa. Na 2, nós temos uma alternativa verdadeira. Na 3, também verdadeira. E na 4, falsa. Então, vocês vão assinalar a seguir as alternativas que julgam adequadamente os itens anteriores. E essas alternativas estão na letra B. São corretos os itens 2 e 3 apenas. Na questão 2, assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. E a letra A. Durante o trovadorismo, ocorreu a separação entre poesia e música. Nós vimos que não. No trovadorismo, a poesia estava associada à música, porque a poesia era recitada com acompanhamento musical. E essa aproximação da poesia com a música fez com que as poesias trovadorescas fossem chamadas de cantigas, né? Então, a segunda questão tem como resposta correta a letra A. Na terceira questão, diz assim: amor, desamor e ciúme, frequente inspiração na vida popular, bem como a exploração de eu feminino, indicam cantigas de amigo. Letra A, portanto, nós vimos que toda cantiga de amigo tem o lírico feminino. As cantigas de amor têm o lírico masculino, né?
Na quarta questão, assinale a afirmativa correta em relação ao trovadorismo. Então, é a alternativa A. Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Na quinta questão, o paralelismo, uma técnica de construção literária nas cantigas trovadorescas, consistiu em um conjunto de estrofes ou um par de dísticos em que sempre se procura dizer a mesma ideia, portanto, letra B. Na sexta questão, nas mais importantes novelas de cavalaria que circularam na Europa medieval, principalmente como propagandas das cruzadas, sobressaem-se os cavaleiros medievais, concebidos segundo os padrões da Igreja Católica, por quem lutam. Então, aí, na sexta questão, a alternativa correta é a letra B. Na sétima questão, as narrativas que descrevem as lutas das cruzadas envolvem sempre um herói muito engajado na luta pela cristandade, podendo ser a um só tempo frágil e forte, decidido e terno, furioso e cortês. No entanto, com relação à mulher amada, esse herói é sempre devotado. Letra C, a alternativa correta. A próxima questão pede para a gente observar com atenção os poemas que seguem para responder à questão que pede o seguinte. Nós temos dois textos aí, não é? Dois poemas, e o enunciado está dizendo que, levando em conta a leitura dos textos elencados e mobilizando os seus conhecimentos no que se refere à evolução dos movimentos literários, é correto afirmar, letra D, os movimentos literários, embora circunscritos a um determinado período histórico, apresentam um complexo jogo de influências e interdependências, fato que possibilita pensar em um constante diálogo entre tendências e, consequentemente, compreender que uma nova corrente se forma por meio da interação com uma ou mais correntes anteriores, formando os elementos constitutivos da tradição literária. Então, com essa última questão, a atividade fica totalmente corrigida. E aí nós vamos avançando para o conteúdo. Então, nós temos, a partir deste slide, o início desse estudo sobre o verso e sobre a prosa, né? Que é o segundo capítulo do volume 1 do material de vocês. Então, qual é o objetivo de estudar verso e prosa? Nós temos dois objetivos aqui. O primeiro é conhecer e discutir os conceitos de verso e prosa. E o segundo é desenvolver competências e habilidades relacionadas à leitura de textos literários em verso e prosa. Então, esse conteúdo verso e prosa está aí nas páginas 31 a 40 do livro de vocês. Não deixem de fazer a leitura na íntegra dessa teoria. É muito importante para que vocês compreendam essa explicação que eu vou dar a partir de agora. Então, existem diferenças entre um texto em verso e um texto em prosa, tá certo? Que diferenças são essas? São diferenças bem elementares, bem básicas, né? Que apenas numa observação superficial desses textos nós podemos identificar. Por quê? O texto em prosa é aquele texto estruturado em parágrafos. E quando um texto é estruturado em parágrafos, nós utilizamos toda a linha do caderno, né? A linha é contínua. Nós escrevemos do início ao final dessa linha, né? E quando nós temos um texto em versos, quando nós temos poemas, as linhas não são contínuas. Nós não precisamos escrever do início ao final da linha, né? Na organização do poema, eu posso encerrar o verso em qualquer momento, em qualquer altura da linha, né? Então, o poema,
se presta mais para temas relacionados aos sentimentos. Essa é uma outra característica do texto em verso. Tá? O texto em verso, o poema, é mais utilizado para se referir aos sentimentos. Né? Além dos poemas, nós temos canções, nós temos os trava-línguas, né? Que se prestam muito a essa função. E a prosa é mais aplicada a textos objetivos. O que são textos objetivos? São textos informativos, são textos científicos, né? São textos jornalísticos, didáticos, bulas de remédio, por exemplo, né? Regras de jogo, manuais. Então, todos esses exemplos são exemplos de textos em prosa, textos objetivos. E aí o texto literário ele pode ser escrito em verso ou em prosa, tá certo? É claro que verso e prosa não são as únicas modalidades do texto literário. Existem outros formatos de textos literários, mas a maioria dos textos literários são escritos nessas duas modalidades, em verso ou em prosa. Então, o texto literário ele pode ser escrito em verso ou em prosa. E aí, repito, grande parte desses textos literários se organiza utilizando uma dessas formas, ou o verso ou a prosa. Então, gente, no caso da prosa, o texto apresenta como marca central a organização das palavras em frases e parágrafos, né? Deve ter ficado muito claro para vocês essa diferença, porque ela é muito simples. Então, o texto da prosa utiliza a totalidade da linha. Eu não posso deixar de repetir esse conceito, para ficar muito claro para vocês, né? Para vocês não esquecerem mais que diferença é essa. Porque tem muita gente que acha que texto em prosa é um texto dialógico, é um texto que possui um diálogo, né? E não necessariamente é isso. Um texto em prosa pode ter um diálogo, mas não é o diálogo que faz desse texto uma prosa. O que faz desse texto uma prosa é a sua escrita com linhas contínuas. É a sua organização, utilizando a linha do início ao fim. É a organização dessas palavras, dessas frases, em parágrafos. É isso que faz um texto ser classificado como prosa. Tá certo? Então, se eu sei que um texto em prosa utiliza a totalidade da linha, eu, consequentemente, preciso saber que o poema não necessariamente faz essa utilização. Porque o poema possui versos que não precisam ocupar uma linha inteira. Tá certo? Então, gente, a prosa e a poesia, mesmo tendo essas diferenças de estrutura, elas podem compartilhar toda espécie de temas. Tá certo? Não é porque foi dito anteriormente que as poesias se voltam mais para os sentimentos que nós não podemos ter um texto em prosa que aborde sentimentos também. Não é? Não é porque foi dito que um texto em prosa é mais objetivo que nós não podemos ter uma poesia, por exemplo, que fala de uma temática mais científica, por exemplo. Não é? Então, o texto literário em prosa pode ser constituído de imagens poéticas e metáforas, tanto quanto a poesia. E ambos têm como uma de suas características mais importantes a plurissignificação. E aí vocês devem lembrar que a plurissignificação é um conceito que nós estudamos desde as primeiras aulas, né? Plurissignificação significa que um texto literário não possui apenas um significado. Ele pode ter mais de um, ele pode ter vários significados. Então, utilizando-se de outra forma, para a expressão literária, nós temos aí o poema, ainda nessa linha, de deixar claro para vocês a diferença entre texto em prosa e texto em verso.
tá? Se a prosa se estrutura em torno do parágrafo, o poema se estrutura em versos, que podem estar distribuídos em estrofes, ok? Então, além do texto em verso e do texto em prosa, eu falei para vocês, né? Que essa divisão foi feita lá na Grécia Antiga, por Aristóteles, não é? Naquela época tudo era poesia, não é? Depois, com a modernização da literatura, essas diferenças vão sendo levadas em consideração e vão surgindo novas classificações. O fato é que os escritores, os literatos, eles foram muito mais longe do que se acreditou que era possível, né? Porque enquanto muita gente achava que os textos literários iam se dividir único e exclusivamente em verso e prosa, alguns escritores, alguns literatos trouxeram para nós o poema em prosa, né? Então, nós precisamos entender o seguinte, que a natureza do texto literário é diferente da de outros gêneros discursivos, né? Porque no texto literário nós temos a possibilidade da ficção, nós temos a possibilidade da plurissignificação, nós temos a possibilidade da expressão do sentimento, da expressão da emoção. Então, é possível encontrar poema em prosa, né? numa concepção mais moderna de literatura. Então, a forma da escrita poética se faz pela utilização de parágrafos, como a maioria dos textos em prosa, e não por versos. Tá certo? Então, um poema em prosa se estrutura em parágrafos. O assunto do poema em prosa não é uma narrativa. Não se conta uma história nesse tipo de texto. Mas o poema em prosa mostra uma visão intensa de uma cena, uma paisagem, um momento, uma situação, certo? Então, o poema em prosa pode ser definido como um texto que, apesar de fazer uso de elementos poéticos, como imagens e metáforas, está escrito em parágrafos. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa expressão, né? Imagens e metáforas. Imagem, quando a gente fala de imagem no texto poético, nós não estamos falando de um desenho, de uma gravura. Nós estamos falando da ideia que é construída, que é elaborada, que é imaginada através daquele texto. Tá certo? Então, não se trata o poema em prosa de uma narrativa. Porque esse texto não apresenta um fato a ser narrado. Não há um conflito desencadeador. Não é? Não há personagens. Enfim, não há os elementos básicos que toda narrativa possui. Trata-se da descrição poética de uma cena, mas realizada em parágrafos, não em versos. Apesar de ter todos os recursos da poesia. Não é? Então, já a prosa poética, que é um outro tipo de texto, insere, ao longo dos parágrafos narrativos, elementos típicos da poesia, como a rima, o ritmo e a linguagem alegórica. Então, nós temos aqui, além do verso e da prosa, o poema em prosa e a prosa poética. Tá certo? Então, com essa explicação, com base nessa explicação, vocês vão resolver as questões 1, 2, 9 e 10 da hora de estudo, mais as páginas 35 a 40 do livro de vocês. E vão mandar para mim, tá certo? Essas questões totalmente resolvidas, ok? Até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, eu posso receber essas questões, tá certo? Resolvidas. E aí, com essa atividade, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Lembrando que na próxima semana nós voltaremos com o restante do segundo capítulo da primeira unidade do livro de vocês. Para a gente encerrar também o primeiro bimestre.
ok? E aí fazer a prova, né? Fechar nota, enfim. A gente encerra primeiro e segundo bimestre, se Deus quiser. Tudo indica que na próxima semana nossa aula acontecerá pelo Meet e aí eu vou marcar antecipadamente com vocês, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Obrigado, um grande abraço e se cuidem, tá? Na medida em que vocês vão se cuidando, também vão estudando, ok? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.